Giovana está presente. Muito bem, então estamos aqui no Porto, na cidade do Porto. Hoje é dia 13 de janeiro de 2025. Sou o Fábio Veiga, presidente do Iberojur, e junto com a ABRADEP, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, representado pela sua presidente, a professora doutora Vânia Aieta, nós vamos abrir esse curso que começa hoje, na segunda-feira, 13 de janeiro, e vai até o dia 17 de janeiro, que é até a sexta-feira. Então, estaremos aqui no Porto durante 5 dias, debatendo sobre temas de direito, ciência política, democracia, tudo que envolve esses assuntos um pouco mais abertos, né, de ideias de pensamentos da atualidade. Então, nós vamos debater aqui. E durante os 5 dias, passarão aqui pela mesa professores portugueses, brasileiros, né? Professores portugueses de áreas também distintas, uns que são de direito constitucional, mais do direito constitucional, outros de direito administrativo, outros da advocacia e direitos humanos, que também tratam temas que, por exemplo, aqui na União Europeia, a questão de cidadania, né? Cidadania europeia é um tema muito importante com relação às políticas públicas aqui na União Europeia, nós vamos estudar isso. E um dos professores também que eu convidei e aceitou, que vai vir de Lisboa, é o professor Jorge Bacelar Gouveia. Ele vem na sexta-feira, é uma referência aqui em Portugal, direito constitucional, e nós, do Iberojur, eu fiz com ele um projeto em 2016. Em 2016, então de lá para cá nós, né, mantemos assim, uma boa relação, e ele aceitou, assim, logo que nós convidamos, apresentei o projeto, ele aceitou, ele vai vir na sexta-feira, é o que vem mais longe. Depois vem 2 de Coimbra, né, um de Coimbra, e os outros todos aqui do Porto. Então, eu queria dar boas-vindas a todos vocês, e os que estão em casa que vão ver esse vídeo, ou os que vão, ao longo da semana, vão participar, também desejar aí um bom curso. Queria dizer, assim, para mim é uma alegria enorme apresentar esse curso junto com a professora Vânia Aieta, o curso de Direito e Ciência Política, que tem como subtítulo os Desafios da Democracia e Ascensão Antidemocrática na Atualidade, né? Eu vinha dizendo aqui, agora há pouco, né, que é um tema bem interessante tanto para o Brasil quanto para a Europa. Nós estamos com dias, assim, de muito debate, né, há muito tempo já sobre esses temas. Temos agora daqui uns dias, né? Dia 16, vai ser o Trump, que vai... A aposta do Trump é dia 16? Dia 20? Dia 20? Dia 20 também é outra questão importante que talvez os professores do curso possam também debater, falar sobre esse assunto com relação à democracia, né? Que influencia todo mundo. No dia 14, amanhã, né? Vamos ter no Iberojur uma palestra online, ao vivo, já estou dizendo, porque tem a ver com o Trump também, tem a ver com esse curso. Um professor de direito constitucional de Valência vai falar sobre a posse de Trump e as questões de ordem constitucional, porque ele é um pesquisador só dos tribunais americanos. E ele está na nossa área científica de direito constitucional, que a professora Vânia é a coordenadora. Então, ele vai dar amanhã uma palestra online sobre esse tema. Então, queria dar boa-vinda. Eu quero passar já para a professora Vânia. Se a professora Vânia puder ficar aqui do meu lado, trocar com o Caio, para dar umas palavrinhas, professora Vânia, antes de... Então, você começa, depois passa para a próxima professora que vai falar, depois da professora Vânia, a professora Lúcia, porque aqui fica mais perto do áudio, fica melhor. Aí troca com o Caio. A professora Vânia vai fazer a sua apresentação do curso, falar um pouquinho da sua história, que também é muito importante, né? Falar um pouco dessa relação que nós temos com a Europa e o Brasil. Já há bastante tempo, a professora Vânia está há uns 10 anos aí no Iberojur e é coordenadora da área científica e institucional. E a gente se conhece até de antes do faz, Iberojur. Exato, antes mesmo do Iberojur, né? E essa história também é boa lá. Professora Vânia, bem-vinda. Vamos lá. Então, eu queria, antes até de formalizar, né, aqui a palestra, agradecer muito, né, a oportunidade, né, da ABRADEP estar em congraçamento com o Iberojur. Nós temos um convênio, que é um convênio já de anos, não é uma coisa de agora. Nós fizemos esse convênio, doutora Lúcia, já quando eu era coordenadora geral adjunta na gestão do Marcelo Weick, e foi uma iniciativa que eu tive exatamente pela proximidade que eu sempre tive com o Fábio, aqui com Portugal, tive a oportunidade de estar aqui com ele
em vários congressos. O Iberojur hoje é uma referência. E quero dizer a vocês, não só nas relações ibéricas com o Brasil, mas eu sou uma professora que vou a muitos eventos. Voltei agora de Roma, de um congresso muito robusto na Sapienza, que vai dar, inclusive, produtos nos Estados Unidos, num evento que nós vamos fazer dia 20 de março em Dallas. E o Iberojur era por todos conhecido. Eu quis te dar essa alegria que eu sei que para você é uma realização muito grande, porque o Fábio foi um professor muito empreendedor, muito trabalhador, na meta que ele sempre buscou atingir, que era esse congraçamento acadêmico estreito entre Brasil, Portugal, Espanha e a Europa. Porque, na verdade, nós formávamos uma tríade mais unida, né? Brasil, Portugal e Espanha, mas o Iberojur já fez eventos na Alemanha, na França, não é? Polônia, né? Que nós temos, inclusive, um amigo que é ministro da Suprema Corte da Polônia. São muitos, muitos os fazimentos do Iberojur na comemoração desses 10 anos de existência. Eu deixo, né, a coordenação geral nacional da Abradep, que é uma entidade de mais de 600 membros, advogados eleitorais de todo o país, agora, início de abril, e quero realmente, agora, para os próximos tempos, até me dedicar mais ao Iberojur, fazendo eventos no Brasil ali com o Fábio, porque nós temos essa liga, né, um gosto, né? acadêmica, né, Tem que uma nos paixão, une, né? uma paixão, né? Nós todos nos damos muito bem e fizemos livros de grande qualidade. Nós fizemos livros, Lúcia, realmente referências. Tem, por exemplo, em temas como o seu, a Lúcia hoje, para mim, é a maior referência de inteligência artificial aí da nossa área jurídica no Brasil, procuradora de justiça do Ministério Público. Mas eu digo, os primeiros passos jurídicos na área da inteligência artificial fomos nós. Tivemos aqui no Iberojur já faz tempo, o congresso na Polônia. Então, aqui não é um clube de amigos, né? É um instituto respeitado, reconhecido hoje por vários países e que é visto como um centro de referência, né, na produção de conteúdo. E eu fiquei muito feliz com a oportunidade de nós fazermos esse curso com a Abradep e o Iberojur, oportunizar os amigos, né, a essa possibilidade, porque nós vamos também ter um engrandecimento muito grande no estreitamento das relações entre a Abradep e o Iberojur. Nós temos vários membros da Abradep que fazem parte também do Iberojur, como a Viviane, o Raimundo, também a Daniela. Então, nós temos muita coisa a produzir. E era isso, né? Acho que... Excelente, professor. Então, primeira parte é a parte da apresentação das nossas boas-vindas, né, que já tivemos aqui. E agora vamos começar com o nosso programa, que começa justamente, eu coloquei a professora Vânia como primeira conferencista aí das nossas aulas. A professora Vânia, para quem não conhece, especialmente os que estão aqui em Portugal, os meus colegas que estão aqui, a doutora Vânia Ieta, ela é a presidente da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, né, a Abradep, e é professora doutora de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, pós-doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, também fez pós-doutorado na PUC do Rio, tem uma carreira acadêmica como referência no âmbito do direito eleitoral brasileiro, e também, além disso, é minha amiga, né? Podia botar isso no nosso currículo. Esse é o melhor. É uma pessoa fantástica e eu sou muito grato aí por receber a professora Vânia. Ela vai falar sobre o atual contexto, né, democrático no Brasil, porque ela também é politóloga, né? Ou seja, ela é da área de ciência política
e direito, história, tem uma formação muito além do direito, né? E por isso ela tem toda a competência para nos falar sobre temas que envolvem questões democráticas e esses problemas jurídicos que nós estamos enfrentando, né, nos últimos anos. Bem-vinda, professora Vânia. Muito obrigada. Então, excelentíssimo presidente do Iberoju, Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos e professor nosso da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona, professor Fábio Veiga. Quero também cumprimentar nossa excelentíssima Procuradora de Justiça, que é coordenadora do GT de Inteligência Artificial da Abradep, nossa parceira nesse evento, professora Lúcia Maria Teixeira Ferreira. Eu gostaria aqui de fazer de público, né, uma saudação, mesmo eles não estando aqui nesse momento, né, a eminentes colegas, né, que fazem parte desse curso conosco, que é o professor Paulo Brito, um amigo muito querido, professor João Proença também, um outro amigo, né, de grande relação, e um colega que veio do Brasil nos acompanhando nessa viagem, que é o professor Silvio Nunes Pereira, que é diretor-geral do Núcleo de Pesquisas, Estudos e Consultoria, lá no Rio de Janeiro, um cientista político, né, especialista também em conjunturas e hard cases, né? Sim. Eu não poderia deixar, né, de agradecer o Iberoju. Eu tenho muita honra, né, como o professor Fábio falou, de ser coordenadora da área científica de Direito Constitucional, de fazer parte desse maravilhoso instituto jurídico, né, desde longa data, a parceria, o sucesso do nosso prestigioso curso internacional de Direito e Ciência Política, ofertado em parceria com a Abradep. E é com muita alegria que participo desse elevado encontro acadêmico, né, sobre um tema muito importante e desafiador, que é a defesa da democracia diante da ascensão antidemocrática na atualidade, um problema mundial, né, e não apenas de um ou outro país. E eu estou certa que esse congraçamento de experiências vai ser de grande proveito para os colegas brasileiros e europeus que são pesquisadores, sobretudo na área do direito comparado, né? Então, quando eu penso em ascensão de movimentos antidemocráticos, de imediato me vem à mente o exemplo ocorrido na Alemanha, né? E de como a propaganda nazista, capitaneada por Goebbels, um gênio da propaganda política, tanto que Goebbels é estudado nas faculdades todas de marketing e tal, independente, né, de quem ele tenha sido, mas de como, através dessas construções, você consegue destruir a democracia naquela oportunidade na Alemanha. Eu estudei história também, né? Me formei em história e tenho estudado muito esse período, né, ali da Constituição de Weimar, né, até a sanção do Hitler, que exatamente mostra esse eclodir dos movimentos antidemocráticos, né? Vejam que a Alemanha vivia um período, né, era um país que vivia sob a égide de uma das melhores e mais democráticas constituições que já foram feitas, que é a Constituição de Weimar, né? O exemplo maior que todos nós damos, né, quando falamos nas nossas aulas do constitucionalismo social. Mas foi com a queda da Bolsa de Nova York em 1929 e o retorno do capital americano da Alemanha para os Estados Unidos que essa conjuntura econômica diversa propiciou o enfraquecimento da democracia naquele país, o que nos deixa como lição de que nós precisamos estar constantemente vigilantes na defesa da democracia, nos recordando sempre de um famoso embate acadêmico, professora Lúcia, entre Hannah Arendt e Raymond Aron, acerca, no pós-guerra,
se a defesa da democracia já seria ou não uma etapa vencida. Mas Hannah Arendt nos deixa um legado, que é o ensinamento de que a tarefa de defender a democracia demanda vigilância permanente, atenção permanente. Vejam que, apesar do fato da Constituição de Weimar constituir uma referência histórica no pioneirismo, na garantia de direitos fundamentais sociais, né, em um texto constitucional formalizado, nós precisamos lembrar que um inovador elenco de direitos em uma Constituição pode estar carregado de disposições muito avançadas, mas que sejam, ao fim e ao cabo, inexequíveis à época que tenham sido concebidas. E é o grande desafio da eficácia, né? Que todos nós estudamos em matéria jurídica. Então, apesar da inovação trazida pela Constituição de Weimar e a sua influência no constitucionalismo ocidental, ela não se revelaria como um fato normativo isolado, né? Passa a ser um documento político, dentre muitos construídos naquele contexto europeu no pós-Primeira Guerra, né? E se lembrarmos, né, da essência do que seja uma Constituição, o estatuto jurídico de um fenômeno político, e se a efervescência política, né, está nos levando a um lado e outro. E ao contrário do que se facilmente pode se inferir, a essência, o eidos do texto de Weimar não residia apenas nos direitos sociais. Isso é que a gente tem que ter atenção. Mas sim uma importante concepção, acho que isso, Lúcia, é o que há de mais importante na Constituição de Weimar, é a racionalização do poder. E há uma obra extraordinária, né, para mim, paradigmática, de Mirkini Gadzevich, um jurista russo. Eu tenho na minha casa, talvez seja um dos livros mais raros que eu tenho no original, essa obra, né? E essa obra, aliás, quem encontrar num sebo, compre, né? As novas tendências do direito constitucional. Tem tradução para o português. No outro dia, um aluno meu na UERJ conseguiu adquirir, né, no sebo. E esse autor, Mirkini Gadzevich, ele escreve a maior parte de suas obras sobre direito constitucional, mas especialmente interessado na perspectiva da racionalização do poder, que é um eixo extremamente importante para o que nós vamos discutir em termos de movimentos antidemocráticos. E é o que nós precisamos nesses tempos, né? Nesses tempos emocionais, né? Nós precisamos de racionalização, né? Nesses tempos emocionais de polarização, né? Que demandam tolerância, que demandam respeito às diferenças, que demandam respeito aos direitos fundamentais. Então, vejam, amigos, que o período que antecedeu a ascensão de Hitler na Alemanha traduziu a discussão desses arranjos políticos, desses arranjos institucionais que buscavam conciliar o rancor que decorria das imposições do Tratado de Versalhes, imposto pela França ao final da Guerra Franco-Prussiana, e as expectativas de um mundo de paz. Nesse contexto, professor Fábio, percebe-se que houve a formação de uma maioria democrata. O que é a maioria democrata? É aquele pessoal ali que orbita, né, entre os sociais-democratas, os liberais, e isso assegurou a vitória da chamada fórmula de compromisso, que viabiliza a conciliação. A conciliação no embate político entre as forças do capital e do trabalho. E os direitos fundamentais, liberais e sociais, eles puderam eclodir dentro deste pacto, desta fórmula de compromisso.
E é importante destacar o quanto este compromisso é importante, onde todos perdem um pouco, mais abraçam a democracia, né? Então, hoje, num contexto de fortíssima polarização política, em todo lugar, no Brasil, em Portugal, em tantos países, né? Naquele momento, a Alemanha também vivia isso, né? Tinha uma forte polarização que emergiu após a Revolução Bolchevique de 17 e perdurou até a tomada do poder pelo Partido Nazista em 1933. A influência de Weimar é resultado também de um contexto cultural que a Alemanha vivia no início do século XX. Orbitava ali naquelas discussões, naquele período da Alemanha, Kafka, Freud, bem como também gozavam de prestígio Kelsen, Weber, Carl Schmitt. Não era uma turma fraca, né? Que tomava ali aquele momento contemporâneo no pioneirismo da Carta Constitucional. Então, nós podemos, com rigor, asseverar que a ascensão do nazismo foi produto de uma aliança também entre os setores industriais e liberais que não admitiam, né, a presença, né, e o perigo, né, ao olhar deles, de um ideário bolchevique em solo alemão, mas, além disso, os direitos sociais estabelecidos na Constituição de Weimar também não interessavam a setores que dominavam naquela oportunidade a economia e a política, e que não permitiram a sua plena implementação, mesmo assegurados pela Constituição, o que foi, ao depois, agravado pela aguda crise econômica, massivo desemprego e a instabilidade política. Esse quadro vai nos revelar, e eu quis fazer esse exemplo histórico, que a morte da democracia e a instauração de opções, né, como o fascismo, o nazismo, é o caminho recorrente na situação de desconstrução da hipótese de uma sociedade que proteja direitos fundamentais, que proteja direitos sociais. E é por essa razão que Constituição e Estado de Direito devem se manter sempre vigilantes, fiscalizando a seriedade dos seus aplicadores, a fidelidade institucional, a imprensa livre, o respeito ao devido processo constitucional, bem como ter cuidado com os dispositivos de tessitura aberta. Isso sempre me preocupou, que permitam a desconstituição das suas bases democráticas. Ao meu sentir, por exemplo, a nova hermenêutica, professora Lúcia, ela tem limites intransponíveis que não podem, né, lesar o corolário constitucional da legalidade, sobretudo em matéria do direito sancionador, né? Então, o fato é que, naquele contexto histórico e social específico, o ódio, o preconceito eram impulsionados pelos traumas deixados pela Primeira Guerra, o rancor do Tratado de Versalhes, crise econômica, hiperinflação, dentre outros tantos fatores que não dependiam de qualquer obstáculo que pudesse estar previsto na Constituição de então. Então, vejam só, ainda que o presidente Hindenburg não tivesse nomeado Hitler como chanceler e lhe atribuído os poderes excepcionais previstos no tal artigo 48 da Constituição de Weimar, ele tomaria o poder do mesmo jeito. Não era a Constituição que ia fazer ele chegar lá. A civilização estava diante de uma boa Constituição, mas em tempos difíceis. Então, são com os tempos difíceis que nós temos que nos preocupar. Se nós trouxermos essa realidade para o fascismo italiano, temos aquele autor que todo mundo andou lendo, né, de como as democracias morrem, né? O Steven Levitsky e também Daniel Ziblatt. Eles fazem uma analogia interessante com uma fábula de Esopo para explicar como Mussolini dominou o sistema, apresentando-se como aliado e tomando poder.
A classe dominante italiana encarava Mussolini como um aliado útil, um aliado que eles poderiam dar conta, um aliado que eles poderiam ter controle. Isso em vários países a classe dominante comete esse erro. E assim acontece em tantos outros tempos, onde as classes dominantes aceitam certos personagens esdrúxulos, notadamente antidemocráticos, com a soberba que é própria da classe dominante, que considera ser possível controlá-los depois. Mas o problema é que nem sempre dá para controlar esses personagens. Então, tal como essa metáfora contada na fábula de Esopo, a Itália logo se viu escravizada pelo ditador, sob rédeas e esporas, né, do ditador. E isso, infelizmente, tem acontecido por repetidas vezes, com líderes autoritários chegando ao poder via de eleições ou através de alianças políticas com figuras, com personalidades poderosas, as quais, de forma desastrosa, acabam sucumbindo e entregando a chave do poder para o ditador de ocasião. Então, existem principais fatores que podem levar líderes democráticos a perder espaço político, porque em política não existe espaço vazio, para tendências e experiências totalitárias como Hitler, como Mussolini e tantos outros contemporâneos aí que a gente se poupa falar para não criar cisânias, né? Propiciando-lhes respeitabilidade suficiente para se tornarem competidores legítimos pelo poder. E, por fim, concretizando a fatídica aliança que costuma levar figuras autoritárias, né, ao pódio, né? Esses fatores são frequentemente enfrentados pelos líderes políticos: crise econômica, desemprego, insatisfação popular, principalmente, né, de classes mais baixas, que são essas as primeiras a aderirem a esse tipo de desenho político, declínio dos partidos políticos estabelecidos. Então surge o salvador da pátria. É aí que começa o problema. Geralmente, e aqui quero deixar bem claro que esses salvadores da pátria não são necessariamente de direita ou de esquerda, estou ideologizando nada aqui, até porque ditadura pode ser de qualquer cor, né? Mas surgem esses líderes carismáticos que ganham bastante popularidade ao desafiar a velha ordem, revelando um produto político tentador, não somente para a população desejosa por mudanças, mas também para políticos que estão na situação, os quais, ao perceberem que seu controle está se desfazendo, eles têm a ilusão de que possam se aliar a esses tipos e depois, Lúcia, com a experiência que eles têm e que supostamente o outro não tem, eles poderão, ao depois, cooptá-los. E é uma falácia, né? Então, esses demagogos de plantão, potencialmente autoritários, eles existem em todo lugar, em todos os países, em qualquer sistema democrático, a qualquer tempo. Então, desse modo, por que a importância desse curso, professor Fábio? Nós, acadêmicos, notadamente professores de direito constitucional e de ciência política, historiadores, temos o dever de monitorar esses casos para que possamos oferecer um diagnóstico seguro no caso de termos que, de fato, advertir a sociedade do perigo iminente do eclodir do chamado ovo da serpente. E parem para pensar, né, períodos ditatoriais. Vivemos no Brasil 20 anos, período, né, muito difícil. Quem são os primeiros a serem chamados para depor, para conversas, né? São os professores de direito constitucional, são os professores de história. Minha mãe é professora de história, professora de universidade também,
ela conta, né, que nos períodos difíceis entrava ali uma junta, sentava na primeira fila da sala de aula dela, os alunos absolutamente gelados de medo e perguntavam: professora Luísa, qual é o seu material hoje para a sua aula, né? E aí, e qual é o tema? Aí ela dava o tema, né? Política do segundo reinado, não sei o quê, e o material. E minha mãe brincava sempre comigo e dizia: olha, aprenda para os tempos difíceis. Aí ela dizia: a Constituição do Brasil, aquela que vocês fizeram. E eles não tinham o que dizer, né? E aí ela ia ali tentando sobreviver, fazendo mapa, batalha naval. Aí, mas é isso que a senhora vai dar hoje? Hoje é isso que nós vamos conversar. Então, é possível questionar o que permite a ascensão de governos ditatoriais ao poder. Para Levitsky, por exemplo, é ilusório pensar que a sobrevivência da democracia reside na sensatez coletiva dos eleitores. Não contem com isso, pois pode acontecer que parte considerável da população esteja receptiva e até desejosa do discurso e da opção autoritária. A gente cansa de ver por aí, ainda que viva sob um regime democrático, pelo menos formalmente. A sociedade civil organizada, as instituições, os partidos políticos, os movimentos sociais precisam estar vigilantes e servirem como um filtro, como guardiões da democracia, né? Na medida em que reconhecem e rechaçam esse tipo de investida autoritária. Alguns paradigmas podem permitir a identificação de desenhos autoritários. Em primeiro lugar, rejeitam em palavras ou ações as regras do jogo. Norberto Bobbio nos ensina, né, naquele fabuloso também, quem não leu ou não obteve ainda, vá estudar a Teoria Geral da Política, do Norberto Bobbio. Famoso livro, todo mundo conhece, mas quem não leu mesmo, perca o tempo, né? Porque vai ganhar em ler essa obra, onde ele faz a defesa do rule of the game, né? Exatamente naquela misura de proporcionalidade em que cada um cede um pouco, em nome da democracia, alegando que, caso não saia vencedor das eleições, estas teriam sido fraudadas. É o que nós estamos vendo hoje. Todo derrotado que perde a eleição diz que teve fraude. Eu, além de professora, sou advogada na área eleitoral. Isso já é uma máxima, Lúcia. Perdeu a eleição,